Bom dia. Queria convidar as crianças agora que vão lá para a sua escola bíblica. Podem ir se dirigindo para lá. E eu queria, enquanto as crianças saem, aproveitar, vocês me permitam esses breves minutos aqui, para passar para vocês 3 avisos que são importantes, que a gente não pode deixar passar. O primeiro é o seguinte: no dia 15 a gente vai ter, como vocês já sabem, o nosso evento aqui com jovens e adolescentes, que a gente vai terminar com um luau aqui na igreja, em que o Diego, que é nosso irmão da igreja presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, acho, lá em Minas, ele vem para poder participar conosco, e a gente vai antes fazer uma competição. A gente precisa terminar as nossas quadras de vôlei, que embora ainda não estejam totalmente do jeito que a gente quer, mas já vai dar para brincar. Por isso, sábado que vem, eu queria pedir para você, que não tem nenhum compromisso importante, você homem principalmente, que você possa estar aqui para dar uma ajuda para a gente poder terminar aquilo ali. Segunda coisa, eu queria lembrar que o coral, a professora Luciana, que já deu aula no coral uma vez, ela vai retomar esse ano os ensaios com o coral aos sábados. Nós estamos, por enquanto, só com 11 inscritos no coral. Eu sei que tem muita gente aí que tem voz para coral, que você pudesse também procurar o Reinaldo, dar um nome para ele, para você poder estar cantando conosco no coral de fim de ano. A gente vai começar a preparar agora para a apresentação de Natal. Então, você, por favor, se você tem essa disponibilidade de servir dessa maneira, que você possa estar conosco também. E a terceira, muito importante: se você é pai de adolescente, presta atenção, a gente vai começar um curso de preparação dos adolescentes com mais de 13 anos, que cresceram aqui na igreja, para o batismo. Então, vai começar uma sala de aula para eles, com preparação de fundamentos da fé, e eu queria que depois você já fosse pensando nisso, que a gente vai depois procurar todos os pais de adolescentes, porque é um compromisso do pai também trazer o filho no horário da aula, tá bom? Eram os 3 avisos que eu tinha para dar para vocês. Eu queria convidar vocês agora a orarem comigo, para que Deus possa... Eu já falei no começo. Só que a gente pudesse ter esse momento agora de oração, e que Deus pudesse continuar conduzindo todas as coisas, amém? Pai, muito obrigado por esse domingo. Eu agradeço pela minha vida e pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Eu queria agradecer ao Senhor, porque sendo esse Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, justo, fiel, o Senhor nos ama de uma maneira que a gente não consegue muitas vezes compreender. Como o Senhor, tão justo, perfeito, santo e reto, pode amar pessoas como nós, que muitas vezes temos e constantemente temos os nossos desejos totalmente distantes daquilo que é a Tua vontade. Mas o Senhor nos ama não por aquilo que nós somos, mas o Senhor nos ama por aquilo que o Senhor é. Por isso eu te louvo por aquilo que o Senhor é. E agradeço também, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá, que nos instrui, que nos transforma. Por isso eu queria pedir por ela hoje, que essa palavra pudesse encontrar lugar no coração de todos os que estão aqui, e que ela pudesse nos transformar cada dia mais naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda as nossas crianças enquanto estão aprendendo, dê sabedoria aos professores, cuide de todos nós, Senhor, como tem sido até aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós temos, nesse primeiro domingo, nós temos lido a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Já há vários meses que eu tenho, todo primeiro domingo a gente lê um trecho, e hoje a gente chega no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas antes da gente ler o capítulo 5, como a gente sempre tem alguém que não ouviu as mensagens anteriores, a gente precisa só dar uma breve recapitulada do que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E quando a gente começa a ler, logo no capítulo 1, Paulo descreve tudo aquilo que Deus fez. E quando ele, depois de descrever tudo aquilo que Deus fez, ainda no capítulo 1, ele ora para que as pessoas que estavam recebendo aquela carta pudessem olhar todas as coisas com um olhar diferente, além das circunstâncias. E aí ele chega no versículo 9 e 10 do capítulo 1, ele fala algo muito importante para você entender toda a carta, aonde ele diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo.
Então ele já começa a sua carta dizendo tudo aquilo que Deus fez, e depois ele diz que tudo aquilo que Deus fez é completado na pessoa de Cristo, Cristo que vem nos transformando. E o tema dessa carta então acaba sendo aquilo que Deus em Cristo está fazendo na minha vida, está fazendo na sua vida, está fazendo na vida da igreja e através da igreja fazendo no mundo. Essa a mensagem que o apóstolo Paulo tem aqui. É por isso que no final do capítulo 1 você encontra ele falando algo que a gente repete muito, aonde ele diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. No versículo 22 você encontra ele falando isso, que Cristo é o cabeça da igreja, que nós somos o corpo, e por sermos o corpo, cada um de nós tem uma função, cada um de nós foi chamado para algo, nenhum de nós é mais ou menos importante, e nós aprendemos que como corpo, tendo vários membros, cada um tendo sua própria função, a gente é capacitado pelo próprio Cristo, que é o cabeça, porque a palavra kefalé, que foi traduzido como cabeça, é uma palavra que talvez tenha o melhor sentido como fonte. E nós vamos entender isso mais quando a gente for ler um pouco mais para frente, o capítulo 5. Mas por que isso? Porque na verdade não é pelos meus méritos, por aquilo que eu tenho em mim, que eu posso de alguma maneira abençoar a sua vida ou ser parte da transformação que Deus está fazendo, mas por aquilo que Cristo faz em mim, que é Ele que me capacita. E ainda falando ali, ele diz que a igreja é uma família, e esse é o sentido de igreja, para chegar no capítulo 4, e ele começar então a dizer para aqueles cristãos de Éfeso: é por isso que vocês não podem continuar vivendo como vivem as pessoas, é por isso que vocês têm que viver diferente das pessoas que estão sem Cristo, que é a fonte da vida de vocês, vocês têm que ser diferentes. E aí ele está dizendo o seguinte: vocês têm um chamado de Cristo, e Ele tem chamado vocês a cooperar com Ele na obra que Ele está fazendo na terra. É isso que a gente tem que entender. Agora, se eu não posso viver como vivem as pessoas, a pergunta que os cristãos de Éfeso nessa altura da leitura deveriam fazer para Paulo é assim: tá bom, Paulo, mas como que a gente tem que viver então? E ele começa a responder isso no capítulo 5, a partir do versículo 1, que a gente vai ler agora. Eu vou ler para vocês aqui na Nova Versão Internacional. Se você tem alguma outra versão, pode ter algumas pequenas diferenças de tradução, mas o sentido não se altera. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler hoje até o versículo 6. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Esse trecho que a gente leu, ele faz parte de um contexto maior, que vai até o versículo 20. Então, a gente não vai ler até o versículo 20 hoje, porque a gente tem que ir um tempo para poder meditar sobre tudo isso, mas nas próximas vezes nós vamos meditar nos outros trechos. E por trás do que o Paulo está dizendo aqui, tem o contexto da própria cidade de Éfeso, é claro. Se eles receberam a carta, quando ele menciona alguns pontos, ele tem em mente aquilo que a cidade vive. E ele vai abordar isso exatamente aqui, que eles vivem assim. Para você ter certeza disso, por exemplo, dá uma olhada no versículo 7, aí na sua Bíblia, capítulo 5 mesmo, no versículo 7, onde ele diz assim: portanto, não participem com eles dessas coisas. O que quer dizer que a cidade de Éfeso vivia isso que Paulo está dizendo aqui. Se você olhar o versículo 12, ele diz assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso,
Ele está tratando daquilo que a cidade vivia, as primeiras pessoas que receberam essa carta. Então, havia na cidade de Éfeso, pelo que a gente acabou de ler, um contexto de imoralidade. Óbvio, havia. O estilo de vida dos cidadãos de Éfeso era um estilo de imoralidade e, além disso, de constante assédio aos cristãos para continuarem vivendo como eles viviam antes e como os não cristãos de Éfeso, eles continuam vivendo. Era um estilo de vida. Por isso que os 3 pontos que Paulo vai tratar aqui são os seguintes. O primeiro, presta atenção no versículo 2 que a gente acabou de ler. Na minha versão está dito o seguinte, um trecho dele: e vivam em amor. Paulo está dizendo o seguinte para os cristãos de Éfeso: uma coisa que deve caracterizar a vida de vocês é o amor. Vocês devem viver em amor. Talvez você possa ter uma versão bíblica que diz: andem em amor, porque andar significa um estilo de vida. O meu estilo de vida é marcado pelo amor. Depois, no versículo 8, Paulo vai dizer assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E aí ele usa de novo a mesma palavra: vivam como filhos da luz. Mais para baixo, no versículo 15, ele vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como os insensatos, mas como os sábios. O que ele está ensinando nesse trecho aqui? Ele está dizendo que existe uma maneira correta de viver. A pergunta deles foi: tá, Paulo, como que a gente deve viver então? Ele diz: a maneira correta de viver é viver em amor, viver na luz e viver em sabedoria. Essas 3 coisas que ele vai tratar nesse contexto até o versículo 20. E ele vai usar contrastes. Ele vai pegar situações que eram conhecidas dele, da maneira como os não cristãos viviam, e contrastar com aquilo que ele quer ensinar, da maneira como eles devem viver. Eu estou insistindo que era a maneira deles viverem, mas perceba que não muda nada em relação ao que a gente vive hoje. Se você olha a maneira de viver dos Efésios, você vai ver que é muito parecido com o que a gente vive hoje. Hoje você tem internet, eles não tinham. Eles tinham a imoralidade deles sem internet, você tem a sua com a internet. Eles tinham a maneira de viver completamente num contexto diferente, mas a raiz do ser humano é a mesma. Por isso que hoje a gente vai falar da primeira maneira de viver, que é viver em amor, que é o que ele ensina a partir do versículo 1. Então, nós lemos aqui que ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Nesses primeiros 2 versículos, ele deixa claro uma coisa para mim e para você. Qual que é o nosso padrão? O nosso padrão é Deus. Ele diz: sejam imitadores de Deus. E ele diz que você deve ser imitador de Deus como filho amado. Esse filho amado, ele usa uma expressão aqui, que era uma expressão, pegando as palavras originais que Paulo usa, nessa época que a gente chama de período clássico, ela se referia ao seguinte: era uma expressão ligada a um filho único. Um filho único para quem os pais tinham dedicado todo o seu amor. Então esse filho único era tão amado que isso dava a ele completa segurança e completo contentamento. Ele não precisava de mais nada. Tudo que ele precisava, que lhe desse segurança, que lhe desse contentamento, os pais tinham dado a ele como filho único. É lógico que ele não está dizendo que nós somos filhos únicos, não é essa aplicação que é feita aqui, mas você pode entender pelo que Paulo está dizendo aqui, que ele está exaltando a capacidade de Deus de amar a mim e a você, como se nós fôssemos únicos filhos dele. Ele é capaz de nos amar dessa maneira e, portanto, quando você se torna imitador dele, é uma resposta a todo o amor que ele dedicou por você. E esse amor que ele dedicou por você é experimentado na pessoa de Cristo. É por isso que Paulo logo depois faz a referência. Então, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: vocês devem viver em amor. Por quê? Vocês devem viver em amor porque vocês receberam de Deus
todo o amor que vocês necessitam, e vocês deveriam ter todo o contentamento preenchido nesse amor de Deus por vocês na pessoa de Cristo, de forma que vocês não precisassem de mais nada. Vocês podem ter, e Ele nos dá e nos acrescenta várias outras coisas, mas é como se nós não precisássemos de mais nada. Tudo aquilo que eu preciso, eu sei que eu tenho, é o amor de Deus para mim, que me ama, amando todos, mas como se eu fosse único. Ele me ama de uma maneira que Ele conhece cada pensamento seu, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, e Ele te ama de uma forma única, porque você é o único do jeito que você é, que Ele criou. E dessa maneira, nós deveríamos ter a consciência disso, e a nossa resposta era querer ser imitador dEle. E aí no versículo 2 ele nos dá uma ordem: andem em amor, ou seja, amem. Se Deus nos ama e eu quero ser como Ele, ame. Mas como que Deus ama? Ele me ama pelos meus méritos? Ele me ama porque eu sou cheiroso e uso um perfume francês? Ele me ama porque eu tenho dinheiro? Ele me ama porque eu sou um cara legal, se é que vocês me acham um cara legal, não sei. Ele me ama por quê? Ele me ama por isso? Ou Ele me ama independente de quem eu sou? E aqui é que nós temos que entender o porquê que Ele faz uma comparação com Cristo, porque Ele nos ama não por aquilo que nós somos, mas Ele ama por aquilo que Ele é, comparando com o amor de Cristo. O amor, bíblico, ele tem vários aspectos, e Paulo poderia ter usado vários, como é viver em amor, mas ele decidiu ressaltar um aqui, que tem um aspecto muito importante, porque quando ele enfatiza, dizer que eu tenho que viver em amor, como Cristo nos amou, ele enfatiza a atitude de Cristo de se doar, porque o amor de Cristo foi feito dessa maneira, Ele se doou por mim e por você. Quando a gente está usando a expressão de se doar, não confunda com doar alguma coisa, porque todos nós algumas vezes doamos alguma coisa. De repente você chegou no final de ano, você resolve olhar no seu guarda-roupa e olhar lá roupas que você não usou o ano inteiro, você fala, então eu vou doar, e aí você tira e doa para alguém. Você pode talvez fechar sua conta no final do mês e descobrir que naquele mês sobraram alguns reais que você talvez não vai ter uso no imediato, e você resolve doar aquilo. Não é esse doar que ele está falando aqui. Ele está falando de uma doação de si mesmo, e portanto significa doar algo que tira de mim alguma coisa. E isso é muito importante no relacionamento que nós temos uns com os outros, no nosso relacionamento com Deus. Se Ele está nos chamando a viver em amor, eu tenho que viver o amor então pelo outro, independente daquilo que ele é. O amor que Ele está me chamando significa doar a mim mesmo, significa doar o meu tempo, significa doar os meus recursos quando preciso, significa doar o melhor que eu tenho, e não simplesmente aquilo que sobra. Não confunda isso, que Ele está me chamando para uma vida em que eu tenho que pegar tudo aquilo que eu tenho e doar aos pobres, então está feito. Não é isso que Ele está chamando. Ele está chamando a um estilo de vida constante, em que eu estou disposto a me sacrificar um pouco pelo outro. Às vezes as pessoas pintam essa característica de ter que pegar tudo que tem e dar para os pobres, como uma forma talvez de usar uma desculpa para não fazer algo. É alguma coisa muito simples que Ele está pedindo para mim e para você. Sabe aquela situação de repente você ter que abrir mão do seu conforto num momento em que você estava a fim de ficar em casa, sem fazer nada, porque você está doando um pouco do seu tempo para poder cuidar de alguém que precisa? Ou às vezes você deixar de fazer algo que você gostaria de estar fazendo naquele momento, porque alguém está precisando de alguma maneira da sua presença. Doar vai além. E aqui tem um problema conosco, porque fazer isso significa uma mudança de atitude. A gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo. E essa é uma característica humana. A gente costuma olhar demais para o nosso umbigo em todas as coisas. Ele deixa muito claro isso para a gente, quando ele diz que a oferta de Cristo foi uma oferta de aroma
uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Por que ele usa essa expressão? Que o sacrifício de Cristo foi porque o Cristo nos amou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa é uma expressão muito comum do Antigo Testamento. A expressão sacrifício você encontra muito no Antigo Testamento, aroma agradável a Deus você encontra muito no Antigo Testamento. Os judeus faziam muitos sacrifícios, queimavam ofertas nos altares para Deus. Quando elas aparecem juntas, como sacrifício e aroma agradável a Deus, ele traz aqui uma ideia de que aquilo que Cristo fez, quando ele se entregou como oferta e sacrifício, ele cumpriu todas as exigências de Deus expressas no Antigo Testamento. É isso que Paulo está dizendo para eles. Ele está dizendo para eles o seguinte: eu estou dizendo para você amar o outro e se entregar pelo outro, mas não entenda que isso você vai fazer como um sacrifício agradável a Deus para poder receber algo em troca, porque todo o sacrifício que era agradável a Deus foi cumprido na pessoa de Cristo. Você vai fazer isso não com uma sensação de algo que você está fazendo para receber um favor em troca, mas você está fazendo isso porque é um estilo de vida que você vai ter, por amor àquele que fez isso por você. É uma coisa interessante que a oferta que era feita no Antigo Testamento, ela não era sempre aceita. Vocês conhecem bem o exemplo de Caim e de Abel. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não foi aceita. Na verdade, por que uma oferta não era aceita? Ela não era aceita quando o coração do ofertante não estava de acordo com aquilo que deveria ser. A oferta não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com o seu coração. Quando você está disposto a abrir mão do seu tempo, quando você está disposto a abrir mão dos seus recursos, quando você está disposto a abrir mão de qualquer coisa como oferta a Deus, pode ser que o seu coração não seja realmente de oferta a Deus. Pode ser que seu coração seja porque você, não sei, porque de repente você quer ser reconhecido por aquilo que você faz, você quer ser uma pessoa reconhecida como alguém que faz o bem, não sei. Mas o que ele está dizendo aqui é que o coração do ofertante, o coração de Cristo quando se doou, era um coração realmente de saber o que ele estava fazendo para poder cumprir os propósitos de Deus. Se a oferta não é feita com o coração de exaltar o nome de Cristo, de fazer o nome de Cristo conhecido, de me ceder, de amar o outro a esse ponto, eu realmente não estou fazendo algo segundo aquilo que está prescrito aqui. Então, quando ele pede para mim e para você, pediu para os crentes de Éfeso e pede para mim e para você que a gente ande em amor, ele está dizendo para a gente o seguinte: vise o interesse do outro. Poxa, gente, todos nós visamos o nosso interesse. Quando você vai fazer alguma coisa, você visa o seu interesse. Não é o problema de você visar o seu interesse. O problema é quando você visa somente o seu interesse. É quando você visa o seu interesse em detrimento do outro. Quando você está disposto, inclusive, a prejudicar o outro para poder conseguir aquilo que você quer. É isso que ele está dizendo aqui. É esse estilo de amor que a gente não deve ter. O estilo de amor que a gente deve ter aqui é ter um amor sacrificial no sentido de me doar de forma desinteressada ao outro. É poder estar vivendo como igreja e se alguém perguntar para você: por que você está aqui? Porque Cristo me chamou, porque Ele se doou por mim, porque Ele morreu naquela cruz por mim, Ele quer que eu esteja reunido como igreja, para que eu possa servi-lo como igreja, para que eu possa abençoar com a minha presença a vida de outros, para que juntos a gente possa adorar a Deus e para que a gente possa fazer diferença nesse mundo que a gente vive. Mas você não está fazendo isso para ganhar alguma coisa em troca? Eu já ganhei o que eu precisava ganhar e sei que continuo ganhando, porque Ele me dá muito mais do que eu preciso. Mas não é aquilo que me move. Essa é uma luta constante nossa. É uma luta de todos nós, todo o tempo. Nós somos um povo egoísta. Nós somos assim. A nossa natureza é assim. É por isso que ele vai, a partir do versículo 3, dizer como que você não deve viver. Ele diz que você deve viver em amor primeiro. Agora ele vai dizer como que você não deve viver. E ele fala como você não deve viver dentro do contexto de Éfeso.
E ele diz que não deve haver entre vocês nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Espera aí, Paulo está dizendo que o contrário de andar em amor é imoralidade sexual? Sim, também. Ele está dizendo isso mesmo. Se você perceber no versículo 3, ele fala de atitude, quando ele diz não andem em imoralidade sexual. E no versículo 4 ele fala sobre falar. As duas coisas da nossa vida, nem agir, nem falar. E quando ele fala de imoralidade sexual, ele usa uma palavra grega chamada porneia. É uma palavra que em muitos lugares é traduzida como prostituição. E às vezes traduzida como prostituição na carne e outras como prostituição espiritual, quando você adora falsos deuses. E daí você podia, já entendi, traduzir errado aqui. Paulo estava querendo falar de prostituição espiritual, de adorar falsos deuses. Sim e não. Ele está falando efetivamente de imoralidade sexual, que era uma característica daquela sociedade e é uma característica da nossa sociedade. Por quê? Segundo a Bíblia e, portanto, segundo o padrão de Deus, para que eu viva uma vida sexualmente correta, segundo os padrões bíblicos, eu tenho que ter o ambiente correto, os personagens corretos, o tipo de relacionamento correto e o espírito correto. O ambiente correto qual é? Casamento. Qual é o personagem correto? Homem e mulher. Que tipo de relacionamento é correto? Um relacionamento de aliança, de compromisso. E qual que é o espírito correto? É um espírito de doação. Quando você lê as escrituras, quando falam sobre relacionamento sexual, falam sobre se doar ao outro e não falam de si mesmos. Então, isso tem tudo a ver com o que ele está tratando aqui. O ponto central que Paulo está tratando é o egoísmo. Esse é o ponto que ele está tratando. O egoísmo é contrário ao amor. E o egoísmo era expresso e é expresso até hoje através da nossa vida sexual. Esse era um problema de Éfeso, é um problema de hoje, não tenha dúvida. Se você for olhar todos os pecados descritos na Bíblia ligados à nossa vida sexual, você encontra fornicação, que é sexo antes do casamento. Alguém, por um acaso, que de repente está namorando, tem uma vida sexual ativa, tem uma vida sexual porque está preocupado que o outro esteja satisfeito? Ou está preocupado em satisfazer os seus próprios desejos? Alguém que é casado e adultera porque quer fazer uma pessoa desconhecida sentir um prazer na vida ou porque está preocupado com o seu prazer? Então, quando você busca pornografia, você está buscando pornografia porque você quer que aquela revista, que o vídeo da internet se sinta satisfeito de você estar olhando, ou você está buscando o seu prazer? Por isso é que essa expressão errada da sexualidade é uma das manifestações do meu egoísmo. E aí Paulo vai estender então isso a todo e qualquer tipo de impureza. Quando ele coloca aí no versículo 3, e qualquer espécie de impureza, ele usa uma palavra interessante, a cartasia, que significa impureza moral, ou seja, contaminação geral da personalidade. Quando você se envolve com impureza moral, isso deforma a sua personalidade. A ciência já mostra que pessoas que são viciadas em pornografia têm uma deformação do seu caráter. O seu caráter é deformado por isso. É uma busca incessante de preenchimento de prazer que despreza o outro e transforma o outro numa coisa que acaba deformando o seu caráter. É por isso que ele usa essa palavra. Mas ele vai terminar a lista com uma palavra chamada cobiça, que às vezes tem algumas versões da Bíblia que aparece ganância. Aí você fica confuso. Será que Paulo está falando de dinheiro? Porque na verdade dinheiro e sexo andam juntos, é verdade, mas ele não está falando de dinheiro. Ele está falando, na verdade, quando a palavra que ele usa para cobiça é uma palavra que define alguém insaciável, com total falta de contentamento. Percebe o que Paulo fez aqui? Ele primeiro mencionou atitudes externas, visíveis das pessoas de Éfeso. Eles vivem imoralidade sexual, mas o problema deles não é a imoralidade sexual. O problema deles é o interno, e aí ele menciona egoísmo, ele menciona cobiça, porque isso é o que está dentro, e o que está dentro de nós
A cobiça, a falta de contentamento, gera o que as atitudes pecaminosas que a gente tem em qualquer área. E ele usa essa palavra, uma palavra interessante, porque é uma palavra que significa um grau extremo de egoísmo. É o nosso egoísmo que leva a essas atitudes. E nesse contexto, o que ele está falando para os cristãos de Éfeso e está falando para nós é que nós não deveríamos ser marcados por pessoas que expressam a nossa satisfação, que para poder satisfazer os nossos desejos sexuais, nós devemos fazer isso à custa dos outros, usando os outros para o nosso próprio prazer. É isso que ele combate. Isso não é amor sacrificial. Isso não é amor segundo a vontade de Deus, não é amor segundo aquilo que Cristo expressou na cruz. Como eu disse no início, é óbvio que mesmo que você busque o bem do outro, você estará buscando o seu próprio prazer. Mas você não busca o seu prazer à custa do outro, mas você busca o seu prazer junto com o outro, de maneira correta, da maneira como Deus instrui na sua palavra. Mas será que então a gente pode aplicar isso somente para a vida sexual? De maneira nenhuma. Ele está falando de algo na nossa vida que nos marca, que é o egoísmo. Portanto, o convite que Paulo está fazendo aqui, quando ele diz para que nós andemos em amor, ele está falando sim para mim, para vocês, que nós devemos atentar para a nossa vida sexual e viver a nossa vida sexual segundo os parâmetros bíblicos, porque isso é viver em amor. Mas ele está dizendo também que nós deveríamos ser pessoas que deveríamos ser marcados pela doação ao outro, abrindo mão do nosso egoísmo natural, deixando de olhar no nosso próprio umbigo. Mas como então posso agir com bondade se eu estou sempre buscando o que é melhor para mim? Não tem jeito. Eu tenho que buscar o que é melhor para mim, mas nunca negligenciando o outro que está do meu lado. É por isso que Paulo vai dizer, nós acabamos de ler, isso não é conveniente aos santos. Não é conveniente que a gente viva aqui. Ele faz uma exortação aqui, comparando com essa questão da sexualidade, exortando de forma negativa contra o pecado do excesso do amor próprio. Ele não está dizendo que você não tem que buscar o seu prazer, ele não está dizendo que você não deve buscar os seus interesses, ele está dizendo que você deve buscar os seus interesses sempre da maneira correta, sempre olhando o outro. E aí no versículo 4, ele vai tratar do nosso falar. Se ele tratou da nossa atitude no versículo 3, no 4 ele vai tratar do nosso falar. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Aqui, irmãos, é uma coisa que pega, porque a gente é brasileiro. Brasileiro gosta de uma brincadeira, e eu falo isso por mim, a gente gosta de uma piada, a gente gosta de rir de coisas erradas, é um estilo de vida, pode ser que você não seja assim, mas é uma característica do brasileiro. E aí ele fala, quando ele usa a palavra obscenidade, ele está falando a respeito da fala e de atitudes obscenas, mas depois ele fala de conversas tolas e gracejos imorais. Lógico que pelo contexto, isso significa que ele está falando de algo ligado à sexualidade. Mas a expressão que ele usa aqui, ela tem um sentido que poderia ser dito assim: cuide para que a brincadeira não vá longe demais. Eu poderia parafrasear isso com vocês. Cuide para que aquilo que era uma brincadeira não se torne uma zombaria sarcástica, de forma que você humilha ou envergonha o outro que é motivo da sua brincadeira. E eu acho que aqui está um problema. O humor é sempre bem-vindo, mas nunca às custas de alguém. E a gente vive isso na escola. Quem não viveu isso aqui na escola? Quem não viveu isso hoje, de repente vê alguém que fez algo que é engraçado, porque fez algo que é motivo de você rir, e você zombar daquilo com outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo que a gente não deve fazer também.
ele está falando também de conversas vulgares. E por que ele está falando que a gente não deve falar coisas vulgares, principalmente com os não crentes? Porque isso tem um poder de moldar sua mente. Se você começa a falar demais de coisas obscenas, de coisas imorais, aquilo vai se tornando tão comum para você que a prática não te escandaliza mais. Você já reparou como hoje em dia a gente não se escandaliza com coisas que talvez se a sua bisavó fosse viva ela ficaria escandalizada? Por que você não se escandaliza mais? Porque essas coisas se tornaram tão comuns em fala do dia a dia, na TV, nos programas, que você não se escandaliza mais. A sua bisavó, se ela fosse viva e visse hoje as coisas que às vezes as pessoas falam, as expressões que a gente usa, ou visse qualquer outra coisa que a gente vê, com certeza ia ficar escandalizada. Mas ele diz que ao invés disso, a gente deve falar uns aos outros com ação de graças. A palavra ação de graças tem a ver com gratidão. Então, ao invés de pronunciar palavras que desonrem a Deus, eu deveria, na verdade, nas minhas conversas, no meu relacionamento com os outros, pronunciar palavras de graças a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E no versículo 5, ele vai dizer algo que a gente também precisa prestar atenção. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se você lê esse versículo sozinho, separado do contexto, você pode ter a falsa impressão de que a salvação virá por eu fazer tudo certinho. Eu estou amando. Então eu estou amando, estou salvo. É isso que Deus está me dizendo aqui. Ele está me dizendo que se eu digo que sou crente, mas eu na verdade eu caí em pecado, eu perdi minha salvação, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo, porque nós temos muito claro no ensino bíblico que nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Ele, a nossa salvação, como nós dizemos, ela não vem pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós. O que Paulo está descrevendo aqui é uma maneira que as pessoas de Éfeso sem Cristo vivem. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas de Éfeso sem Cristo, elas eram imorais, impuras, gananciosas e, portanto, idólatras, e elas não tinham herança no reino de Deus. Não porque elas fazem isso, mas porque elas não tinham Cristo como centro da vida delas. É isso que ele está dizendo aqui. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: um criminoso pode fazer alguma coisa boa? Pode. Um criminoso pode fazer uma coisa boa. Agora, o que marca a vida dessa pessoa? Aquela coisa boa que ele fez ou ser criminoso? É o ser criminoso. Portanto, pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem a Cristo, podem fazer coisas boas também, mas não é o amor de Cristo que marca a vida dessa pessoa. Da mesma maneira, pessoas boas e, portanto, comparando cristãos, podem cair em pecado de imoralidade, de impureza, podem, mas não é isso que marca a sua vida. O que marca a sua vida é o arrependimento, porque aquele que conhece a Cristo, que conhece o amor de Cristo, quando cai em pecado se arrepende, e ao se arrepender é perdoado, e sendo perdoado tem a vida completamente limpa daquilo. No que me faz ter um relacionamento com Ele, o que me faz a ter comunhão com Deus é o relacionamento com Cristo Jesus. Aqui ele vai aparecer de novo a palavra ganância, ou cobiça, que é a idolatria. Por que ele coloca aqui cobiça outra vez? No mesmo sentido que ele colocou antes? Não. É porque, se ele está dizendo de pessoas sem Cristo, quando ele usa a palavra ganancioso, que é idolatria, ele está dizendo o seguinte: aquilo que é cobiçado se torna o centro da nossa vida, e isso é adorado no lugar do Criador. Uma pessoa, então, tomada pela cobiça, é uma pessoa disposta a trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa, por um ídolo. Uma pessoa tomada pela cobiça é uma pessoa que é capaz de trocar Deus por uma outra pessoa, por um relacionamento, é capaz de trocar Deus por dinheiro, é capaz de trocar Deus por poder, por qualquer outra coisa, porque o coração dele não está em Cristo, o coração dele está naquilo que ele deseja. Essa é um alerta que ele faz. E quando ele diz que não tem herança no reino de Cristo,
ele está dizendo que não tem herança no reino de Cristo nessa vida e nem na próxima. No versículo 6, ele faz um outro alerta importante: ninguém os engane com palavras tolas. Aqueles cristãos que estavam vivendo em Éfeso tinham um assédio constante. Para que isso? Imagina, isso é naquele tempo, agora você pode fazer assim. Não, olha, você tem que ver que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, naquele contexto, isso tudo fazia sentido. Hoje nós vivemos num tempo moderno. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela fez sentido há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, hoje fará amanhã. Se você não crê que ela é a palavra de Deus, você pode pensar dessa maneira, mas esse assédio constante que você continua ouvindo hoje, não dê ouvidos. Não dê ouvidos se ele vier de não crentes, mas não dê ouvidos se ele vier daqueles que estão sentados do seu lado na igreja, que fala para você: não é bem assim, não vai te acontecer nada. Lembra que no Éden aconteceu isso, quando a serpente tentou Eva. Imagina, não vai acontecer nada, aquilo que Deus falou não é bem assim. E ele diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus que virá quando todas as coisas acabarem, ela é destinada aos filhos da desobediência, e não aos filhos amados que ele citou no versículo 1. E aí cabe a pergunta do seguinte: você é um filho amado? Você é alguém que entendeu o Evangelho, que vive o Evangelho, que crê que Cristo é o único meio de chegar até Deus, e você depositou a confiança da sua vida presente e futura nas mãos dele, e você vive querendo conhecer a vontade dele para a sua vida? Então você é um filho amado. Se você é um filho amado, você não deve viver de acordo com os filhos da desobediência. E é impossível a gente terminar essa meditação nesse trecho de hoje sem falar para nós como igreja que a imoralidade não pode existir no nosso meio. Não pode ser mencionada no nosso meio. Não é coerente com uma vida cristã a imoralidade no nosso meio. E se você perguntasse para mim sinceramente se eu acredito que no nosso meio existe algum tipo de imoralidade, eu diria para você que sim, porque a natureza humana é assim. E aqui, às vezes a gente usa a expressão imoralidade, pornografia, e na cabeça de muitas pessoas vem sempre a ideia de um homem. Nós vivemos tempo em que já ficou para trás o tempo em que os homens estavam ligados a isso. Hoje, as mulheres estão tão ligadas a tudo isso quanto os homens. E isso não pode ser nem sequer mencionado no nosso meio. Isso é uma luta de todo dia. Existem pessoas que têm mais problema com isso, e talvez você possa estar escutando e falando: eu não tenho problema nenhum com isso. E pode ser que não tenha mesmo. Nem todo mundo está tem o mesmo nível de tentação, como o pastor Manuel pregou aqui há pouco tempo atrás, contando aquela história, não sei se você lembra, do cara que achou dinheiro e devolveu, e aí quando o cara quis fazer publicidade daquilo, porque ele fez algo que ninguém faria, disse: não faz, porque essa mulher que está comigo não é minha mulher. Ou seja, o problema dele não era dinheiro, o problema dele era outro. Pode ser que o seu problema não seja um problema de imoralidade sexual, mas todos nós temos algum problema. Então, se existe algo de imoralidade sexual na sua vida, isso precisa ser tirado. Agora entenda que a imoralidade sexual é uma expressão de uma raiz. Ela não é a causa, ela é aquilo que aparenta. O que nós vimos aqui, que o que causa em nós esse comportamento imoral é o egoísmo. O pastor John Piper escreve um artigo interessante no Evangelho de hoje, que ele fala sobre imoralidade, sobre egoísmo. Ele foi perguntado por uma pessoa que disse ser muito egoísta e como não viver o egoísmo. E ele fala uma coisa muito interessante, que eu concordo com ele. O egoísmo é um monstro de muitas cabeças. Todos nós somos egoístas. O único que não foi egoísta foi Jesus Cristo. Eu e você somos egoístas, de alguma maneira. Quando eu estava estudando esse texto, eu olhei para a minha própria vida e eu pude ver assim: cara, como você é egoísta. Porque é uma coisa que marca a vida de todos. Sabe qual que é o problema nosso?
é a gente às vezes se achar melhor do que o outro. Egoísta é o outro, que de repente eu pedi o carro emprestado e ele não quis emprestar para mim. Eu não sou. Todos nós somos. Ele usa inclusive um exemplo interessante, que ele diz o seguinte: a gente muitas vezes enxerga que egoísta é aquele cara que fica sentado em casa na frente da TV, esperando que alguém traga uma pizza para ele comer. Qualquer um de nós diria que esse realmente é egoísta, que pensa nele. Mas ele falou: você já pensou que talvez a pessoa que está servindo a pizza pode ser uma pessoa que está servindo a pizza também, esperando que seja reconhecido por aquilo que faz? É egoísta da mesma maneira. Então, de alguma maneira, nós temos o egoísmo expresso na nossa vida de todas as formas. Você, às vezes, pode estar orando, mas você não tem uma vida de confissão de pecado diante de Deus. Você, muitas vezes, tem uma preocupação com a sua imagem, e excesso de preocupação com a sua imagem é uma forma de egoísmo. Por isso, a gente precisa lutar contra esse egoísmo que existe em nós. A gente, como igreja, e eu sempre falo isso, porque eu entendo que esse é um chamado que Deus tem para nós especificamente. Deus nos trouxe para esse lugar com um propósito. Deus moveu, de alguma maneira, a nossa comunidade a construir isso que está aqui, a estar aqui, trouxe algumas pessoas de volta que Ele queria trazer, tirou algumas pessoas que Ele queria tirar, enfim, ou algumas pessoas foram contra a vontade de Deus, não importa, mas de alguma maneira Ele tem um chamado para nós, e esse chamado que Ele tem para nós não é outro senão anunciar o Evangelho de Cristo, que é o que transforma vidas. Agora, será que a gente não fica muitas vezes até fazendo o que é certo, mas fazendo o que é certo pelo motivo errado? Porque a gente luta por um excesso de coisas corretas, mas a gente está lutando por umas coisas corretas, esquecendo quem nós somos, ou a motivação dos nossos corações. Será que a gente não precisa começar a olhar e com amor e buscar servir? Eu vi uma foto que foi publicada da primeira aula de jiu-jitsu que o Daniel e a Patrícia fizeram aqui, e eu fiquei surpreso, porque eu sou humano, porque eu não enxergo, não consigo enxergar as coisas que Deus vai fazer, mas sem anúncio nenhum, praticamente, a quantidade de gente que veio, e a gente é muito sincero, o nosso interesse não é ensinar jiu-jitsu, ensinar jiu-jitsu faz parte, nós queremos ensinar. Se a pessoa vier aqui aprender jiu-jitsu e for embora, não conhecer a Cristo, não tem problema, mas o nosso real interesse é mostrar Cristo. Quando a gente vai fazer um evento como esse aqui, que vai fazer quadra de vôlei, o nosso interesse não é somente se divertir, é se divertir e mostrar Cristo à vida das pessoas. Para isso é preciso que eu e você possamos estar decididos a abrir mão do nosso conforto muitas vezes, estar disposto a estar junto, a comprar ideia, a servir. Isso é amar. Isso é que essa palavra fala também conosco. Se ela não fala com você sobre imoralidade sexual, porque você não tem isso, ela deve falar com você sobre egoísmo. Você deve refletir sobre o que, se você tem agido de alguma maneira de forma egoísta ou não. E se tiver, lembrar o que ele diz no versículo 1, torne-se imitador de Deus em Cristo. Sabe por que isso é importante? Porque o poder não está em nós. Você quer vencer o egoísmo que está em você? Imagina o seguinte: eu tenho um pote aqui de vidro fechado, que não entra nada dentro dele, só que dentro dele está cheio de um gás tóxico. Se vazar, aquilo mata todo mundo. E eu quero tirar aquele gás dali de dentro de alguma maneira, porque eu quero usar aquele vidro. A melhor maneira de eu tirar o gás não é abrindo simplesmente para sair, porque pode ficar algum resíduo. É eu começar a preencher aquele vidro que é fechado de água pura, porque a água vai preencher aquilo de maneira que vai levar aquele gás totalmente para fora, e aquele vidro vai ficar cheio de água pura. Quando a gente está dizendo que a gente tem que abandonar o egoísmo, não é simplesmente eu adotar uma atitude não egoísta, é eu ser preenchido por Cristo. Quando eu começo a ser preenchido por Cristo, a minha forma de enxergar as coisas muda, a minha maneira de lidar com aquilo que Ele deu muda, porque eu estou sendo preenchido com aquilo que é puro.
A maneira de eu vencer o egoísmo que habita em mim, primeiro, é olhar para mim mesmo e reconhecer que eu tenho tido atitudes egoístas. Depois de reconhecer que eu tenho atitudes egoístas, eu todos os dias, quando eu perceber que está começando uma atitude egoísta, opa, parou. E você agir de forma diferente. E se você continuar e tiver uma atitude egoísta, que você se arrependa depois e peça perdão. E que você procure não fazer mais. Mas a melhor maneira de você vencendo isso progressivamente é você se encher de Cristo. Não tem outra maneira de se encher de Cristo que não seja conhecendo Ele mais, através da palavra, através da oração, através do relacionamento, através da comunhão entre nós como irmãos. Não se engane, não é porque você decidiu que você não vai fazer alguma coisa que você não vai fazer. Todos nós somos humanos, todos nós somos fracos. A boa notícia é que aquilo que precisava ser feito por mim e por você já foi feito. O poder não está em nós, o poder está em Cristo. Não desanime, você vai cair, mas quando você cair, levante, se arrependa, sacode a poeira e continue em frente, todos juntos, um animando o outro, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele tem para nós. Eu queria agora orar por todos nós, para que essa palavra possa ficar no seu coração, e depois no mês que vem a gente vai tratar sobre o segundo ponto que Paulo trata aqui, que é andar na luz. Que você possa colocar sua vida diante de Deus e buscar nele, que é a fonte, como eu falei, que está dito lá no Kefalé, logo no começo, no capítulo 1 de Efésios, que é a fonte de transformação que você e eu precisamos todos os dias. Pai, eu queria agradecer pela Tua palavra é rica, Tua palavra é perfeita, Tua palavra nos instrui, Tua palavra nos transforma, muda a nossa mente. Senhor, eu sei que muitos de nós aqui temos lutado em várias áreas da nossa vida, várias delas. Alguns, como a palavra hoje diz, com questão de imoralidade, e eu queria pedir ao Senhor que quem estiver tendo problemas nessa área, que possa encontrar no Senhor a transformação necessária para vencer esse pecado todos os dias. Mas, Senhor, muitos de nós têm vivido outras maneiras de expressão do egoísmo. Senhor, eu sei que o poder de vencer isso não está em mim, não está em nós, o poder está em Ti. É a transformação e a renovação da nossa mente que nos leva a essa mudança. Senhor, muitas vezes a gente enfrenta problemas de casamento, problema com filhos, problema com pais, problemas com colegas de trabalho, e a gente olha para tudo isso e enxerga que eu vivo aquele problema porque eu estou pensando muito mais nos meus interesses do que no interesse dos outros. Senhor, que a gente possa ser transformado e que eu possa olhar o interesse dos outros assim como eu olho os meus, e que a gente possa dessa maneira agir como comunidade, sendo transformados dia a dia e abençoando a vida de pessoas dia a dia. Que nós sejamos conhecidos como uma comunidade que ama e que vive o amor. É isso que eu oro e já agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus mais uma vez antes da gente se despedir.